Pense em uma instituição que, por 1000 anos, reinou absoluta, era o coração do mundo ocidental. E parecia, sabe? Parecia invencível. Mas a verdade é que até os maiores impérios podem ruir. Hoje, a gente vai entender o colapso da igreja na Idade Média, mas não como algo que aconteceu do dia para a noite. Foi, na verdade, o clímax de uma tempestade que se formou bem devagar e preparou o terreno para tudo que viria depois, a Reforma. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma força tão presente em tudo, que definia a política, a cultura, até a ideia de salvação, como é que isso começa a se quebrar? A resposta, como dá para imaginar, não é nem um pouco simples. É preciso imaginar uma tempestade perfeita. De um lado, a gente tem a ambição de novos reis querendo mais poder. Do outro, uma igreja em plena crise, com uma decadência interna gigantesca. E para completar, soprando lá no horizonte o vento de ideias totalmente novas que ameaçavam questionar tudo. Exatamente aí que a nossa análise começa. O primeiro grande abalo veio do poder secular, dos reis. As nações como a gente conhece hoje, tipo a França e a Inglaterra, estavam começando a se formar, a centralizar o poder. E elas simplesmente não aceitavam mais ter que dividir a lealdade do seu povo com um papa que estava lá longe em Roma. E olha, este caso aqui ilustra essa virada de poder de uma forma brilhante. O Papa Bonifácio VIII, no auge da sua arrogância, declarou: "Eu sou o imperador e papa, o poder supremo na terra." Pois bem, no ano seguinte, o rei Filipe IV da França simplesmente mandou prendê-lo. O Papa, o suposto líder do mundo cristão, foi humilhado publicamente. Ele morreu um mês depois e seu poder nunca mais foi o mesmo. A era da supremacia total do papado estava terminando de forma, assim, bem dramática. Mas os desafios não vinham só de fora. Por dentro, a própria instituição estava literalmente apodrecendo. A obsessão por riqueza e por poder tinha corrompido o clero de um jeito que ficou impossível do povo não perceber. Um dos sintomas mais claros dessa podridão era a tal da simonia. Tente imaginar a cena. O cargo de bispo, um cargo responsável pela salvação de milhares de almas, sendo vendido num leilão como se fosse uma mercadoria qualquer. Isso deixava bem claro que o foco tinha mudado completamente. Não era mais sobre espiritualidade, era sobre lucro. E a simonia era só a ponta do iceberg, viu? O pluralismo, por exemplo, permitia que um único bispo acumulasse cargos em vários países diferentes, sem nunca nem pisar lá, só para recolher o dinheiro. A autoridade moral da igreja estava em ruínas, e as pessoas viam isso no dia a dia. A confiança na base da instituição estava sendo destruída. E se a corrupção na base já era grave, o que acontecia no topo era simplesmente catastrófico. A própria liderança da igreja, o papado, protagonizou uma série de desastres que, na prática, aniquilaram a sua credibilidade. Esse período ficou conhecido como o cativeiro babilônico da igreja. O Papa, que deveria ser um líder espiritual universal, virou, na prática, um fantoche do rei da França. Para o resto da Europa, e principalmente para os rivais como a Inglaterra, isso era um absurdo, uma afronta. O papado tinha perdido totalmente a sua aura de neutralidade. E quando o papado finalmente conseguiu voltar para Roma, o caos só aumentou. Uma eleição super conturbada dividiu a cristandade. Um papa em Roma, outro em Avignon, e cada um excomungando os seguidores do outro. Tentaram consertar a situação num concílio em Pisa. E o resultado? Um terceiro papa. A liderança da igreja era um espetáculo bizarro de 3 homens brigando pelo trono de São Pedro. Era o caos absoluto. O fascinante aqui é como isso expõe a fé sendo transformada em pura politicagem. A decisão de qual papa apoiar não tinha nada a ver com doutrina, era sobre alianças geopolíticas. A França e seus aliados apoiavam o Papa de Avignon, já os inimigos da França apoiavam o de Roma. A liderança espiritual da Europa Ocidental tinha virado um jogo de poder. Com a autoridade da igreja em frangalhos, o terreno estava perfeito para novas ideias. E aí, começaram a surgir vozes que não pediam só uma reforma moral, não. Elas ousavam questionar a própria doutrina da igreja. Essas foram as primeiras e perigosas faíscas de uma revolução no pensamento religioso. E então surge a ideia que ia mudar tudo. John Wycliffe, um acadêmico de Oxford, fez uma declaração que para a época era absolutamente radical. A autoridade suprema para um cristão não é o Papa nem a Igreja, mas a própria Bíblia. Só essa ideia já ameaçava derrubar séculos de tradição e de poder da Igreja. E aqui está o ponto crucial. Wycliffe não só criticou, ele ofereceu um plano de ação completo. Primeiro, ele desafiou a autoridade do Papa. Segundo, colocou a Bíblia como a única regra.
Terceiro, e muito importante, ele defendeu que a Bíblia fosse traduzida para a língua do povo. E, por fim, organizou pregadores leigos para levar a mensagem diretamente às pessoas, passando por cima de toda a hierarquia da igreja. As ideias do Wycliffe não ficaram só na Inglaterra. Elas cruzaram a Europa e chegaram na Boêmia, onde um pregador chamado John Huss as abraçou e se tornou um verdadeiro herói popular. A resposta da igreja? Implacável. Huss foi atraído para o Concílio de Constança com uma promessa de que estaria seguro, mas foi traído, julgado por heresia e queimado na fogueira. Só que a morte dele não acabou com as ideias. Pelo contrário, transformou-as num grito de guerra e martírio. Então vamos lá. Corrupção, cisma, novas ideias. A Europa era um barril de pólvora prestes a explodir. Só faltavam os dois últimos elementos para acender o pavio. Uma revolução na maneira de pensar e uma revolução na tecnologia para espalhar esse pensamento. Primeiro, a revolução do pensamento, o renascimento. Com aquele lema ad fontes, ou seja, de volta às fontes, os estudiosos voltaram aos textos originais. E quando eles aplicaram isso à Bíblia, lendo o grego antigo, eles descobriram que doutrinas e práticas centrais da igreja, como a venda de indulgências, por exemplo, simplesmente não estavam lá. A própria base intelectual do catolicismo medieval estava sendo colocada em xeque. E então, por volta de 1440, veio a tecnologia que iria mudar o mundo para sempre. Antes da prensa de Gutenberg, a igreja tinha um monopólio da informação. Livros eram raros, caríssimos, copiados à mão por monges. A prensa móvel foi uma explosão. De repente, as críticas do Wycliffe, os estudos do Hus, as novas descobertas dos humanistas, tudo podia ser impresso e espalhado aos milhares. Pela primeira vez na história, a igreja não conseguia mais controlar o fluxo de ideias. E assim, o palco estava pronto, a autoridade política e moral da igreja destruída. Ideias revolucionárias que antes eram sussurradas, agora estavam impressas, circulando livremente. Uma nova tecnologia para espalhar tudo isso como fogo em palha seca. A tempestade perfeita tinha chegado. A questão não era mais se a ruptura viria, mas quando e quem, afinal, ia acender o fósforo.